E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Bom dia a todos. Tudo bem, Antônio? Luiz, mais uma vez o agronegócio arrebentou a boca do balão, né? Segurou o país, né? Mais uma vez, né? O governo federal divulgou a balança comercial brasileira, um superávit de 47,7 bilhões, né? Isso foi o maior resultado da história dessa média, que ela é contabilizada desde 1989, e mostrou realmente a força do agronegócio. Você pega aí a soja, somente o complexo soja, com a participação de mais de 19 bilhões nesse montante. O açúcar também foi surpreendente, com crescimento aí, de 40% nas exportações, né, o que gerou quase 8 bilhões de dólares nesse montante, e fez com que exatamente nós voltássemos, Antônio, uma coisa interessante, uma posição parecida com 2006, onde o Brasil teve também um superávit de 46 bilhões, né? Só que $1 naquele momento trabalhando a 2,10, 2,05, e mostra que realmente, se não fosse o agronegócio, a situação estaria bem pior, porque nós vemos de 2 anos com um PIB negativo, né? O Brasil está cada dia mais pobre, e o agro vai tentando aí, as duras penas equilibrar aí as suas contas, né? É mais uma vez o sucesso da agroindústria, o sucesso do produtor, e mostra que realmente o governo não pode interferir nesse mercado que já achou os seus próprios mecanismos de trabalho, né? Luiz, em relação ao mercado pecuário, vamos falar agora um pouquinho sobre frigorífico. Certo. 2016 foi um ano que muita gente pensou que fosse estourar preço de arroba e tal, mas a economia veio, faltou dinheiro, mercado ficou ruim, começou a dar problema. O que aconteceu com os frigoríficos em relação a valor de mercado? Bem, na questão dos frigoríficos especificamente, a gente observa o seguinte: nós tivemos aí os frigoríficos listados em bolsas, Antônio, que no caso a BRF, a JBS, a Marfrig e a Minerva, mostrou realmente que o pessoal sentiu o impacto de um ano extremamente complicado que foi o ano de 2016. Se você observar, Antônio, você vai ver que a BRF houve uma perda de capital de 2014 para cá, de 55 bilhões, ela caiu para 39. Então, do ano de 2015 para 2016, ela perdeu 9 bilhões de capital. Todo mundo aí perdeu, né? Isso aí são ações, né? Tirando aí a surpresa, né, que você observa aí positivamente aí, no caso aí a Marfrig não foi mal, né? Ela vem na situação, e a Minerva também, ela melhorou, foi aumentando de 1,7 para 2,5 e 2,9. Mas os dois maiores caíram, né? Caíram, e a consequência desse problema, você vê que a Ibovespa, Antônio, que eu pus aí embaixo, o valor da Bolsa, ela saltou de 1,8 trilhão para 2,7. O melhor investimento no ano de 2016 foi o índice Bovespa, que atingiu praticamente aí os seus 39% de lucro líquido, né? E os frigoríficos, Antônio, eles sentiram esse impacto. Por quê? Porque a maioria deles tem alguma ligação com as commodities em si. No caso, o próprio milho, a exportação, o câmbio. A JBS tem uma dependência muito forte com as exportações, onde quase 85% da sua receita está focada nas exportações. E nós vamos falar agora sobre a soja brasileira. Nós vamos falar sobre a evolução da soja brasileira. Luiz, como é que se comportou a soja? Soja bem, né? Um ano que promete. Nós observamos aí que a área de soja vem crescendo, Antônio. Se você observar de 2012, 13 para 2016, eu tenho um ganho de área aí de quase 20%. Em contrapartida, a minha produção de soja, eu atingi 26% de 2012 para 13, enquanto para 16, né? Então eu cresci 21 milhões de toneladas, Antônio, de 2012 para cá na produção de soja, e com pouca área, praticamente repetindo uma área aí de 2015, 16, o que mostra a capacidade de produtividade da nossa agricultura, e mostra que realmente isso aí, o produtor vai buscando crescer dentro dessa cadeia, desse segmento. Então a soja promete uma safra cheia de 102 milhões, a Conab prevê um volume aí de acima de 215 milhões de toneladas, então é realmente um ano interessante que está se avizinhando aí para a gente ter boas safras esse ano. Luiz, você acredita que nós já começamos a ter aí
uma retomada? Tem algum sinal de retomada na economia brasileira? Existem alguns mercados que sim, né? Se você observar, alguns, principalmente na área do campo, tem alguns investimentos, uma busca de vendas de tratores, máquinas, equipamentos. Você vai ver aí que na questão de máquinas, aumentou para 21,7 mil máquinas agrícolas vendidas nos 5 primeiros meses da safra 15-16. Nós vamos colher uma super safra, precisamos de colheitadeiras, que devem aumentar as vendas também, e 31,4 milhões de toneladas as vendas de fertilizantes no país. O produtor, então, Antônio, ele buscou sozinho, ele se movimentou, fugiu um pouco desse cenário obscuro e difícil que a economia e a política vem passando, e ele mesmo foi buscar algumas alternativas e está se preparando para colher uma boa safra e ter um bom ano. Quer dizer, quando a gente fala assim, produção de soja, produção de milho, ninguém imagina que precisa de trator, implemento agrícola, óleo diesel, graxa, mão de obra, pneu, e aí a coisa não para mais. Exatamente. E é esse mundo fantástico do agronegócio que está segurando o nosso país. Eu estou cansado de falar aqui, se não fosse o agronegócio, talvez nós estivéssemos pior, me desculpe os venezuelanos, mas pior do que a Venezuela. E mais uma vez a gente fala para que o agronegócio esse sucesso todo, para evitar que o governo tente tarifar qualquer segmento do agro. Né? Não pode, né, Luiz? Não cabe, né? Então, quando a gente fala em dinheiro e quando a gente fala em emprego, o agronegócio é o que está despontando e é o que vai continuar segurando a nossa economia. Agora, a gente precisa ter um direcionamento político, precisa ter um direcionamento econômico, senão nem o agro vai aguentar. É para isso que nós elegemos os nossos representantes. Né? É verdade, temos que eleger certo. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa, foi muito bom hoje e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu vou terminar o programa com a seguinte mensagem. Se alguém não encontra felicidade em si mesmo, é inútil que a procure noutro lugar. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.